cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Semente, é isso que nós somos. Queridos, graça e paz. Que alegria, que bom estar com vocês esta noite, para juntos cultuarmos o Senhor. Antes de tudo, eu quero conhecer um pouquinho quem nos visita esta noite pela primeira vez. Eu estou segurando aqui essa sacola que você vai receber com uma lembrança. E muito mais do que isso, vai nos dar a oportunidade de conhecer você. Eu gostaria de saber quem nos visita esta noite pela primeira vez. Pode levantar a mão assim, ainda não esteve no lounge, primeira vez ou segunda. Visitantes, pessoas que estão nos visitando hoje à noite e ainda não estiveram no lounge. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gostaria também de fazer duas perguntas muito boas. Obrigado, Lucas. Duas perguntas muito boas. Aquelas pessoas que estão conosco aqui são da semente de fé e ainda não se batizaram em águas. Mas, pastor, eu estou aqui na igreja, já tomei minha decisão, voltei. Ainda não me batizei em águas. Você poderia levantar a sua mão assim? Pessoas que tomaram a decisão ainda não se batizaram. Isso, levanta assim para a gente conhecer vocês. Isso, pode baixar a sua mão. Muito obrigado por você ter levantado. E uma outra pergunta. Esse homem está vindo com muita pergunta hoje, né? Hoje eu estou um perguntador. Não sei nem se existe essa... Mas depois do luva de pedreiro, todo mundo inventa a palavra, né? Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: quem ainda não está participando de uma célula? Levanta assim a mão, ó. Pastor, eu estou aqui, mas ainda não participo de uma célula. Isso, muito bom você estar levantando sua mão. Muito feliz por isso. Pode baixar. Que eu quero falar para você que nós temos células de casais, células de jovens, células de mulheres, células de adolescentes. E como eu faço para saber sobre isso, ter mais alguma oportunidade de conhecer? Eu convido você que é da semente, que não está em nenhuma célula e quer fazer parte, no final procura as pessoas que estarão ali com a camisa... Adorar, servir e alcançar. Essa camisa linda ali. Vocês vão reconhecer logo um quadrado assim. Eu quero uma dessa, viu? É muito show essa camisa. Eu vou vir pregar da próxima vez com uma desse jeito aí. Mas você não pode sair daqui sem ter a oportunidade de conhecer. Pastor, eu só posso na quinta-feira, na terça. Você vai saber como as células estão funcionando, os horários vão lhe encaminhar bem direitinho. Mas não saia daqui sem ter a oportunidade de estar dando um passo a se envolver numa célula. Amém? Você que nos acompanha pelo YouTube também pode estar em casa dizendo: eu estou aqui hoje, gostaria de estar aí com vocês e participar também dessa célula, participar com vocês. Como é que eu faço? Pode botar aí nos comentários e aí o pessoal vai estar captando essas informações para podermos estar envolvendo vocês também que estão de forma online. Vamos participar conosco, porque a Semente é uma igreja em célula
Então a célula, ela é exatamente um dos pontos principais de convivência, discipulado, crescimento, comunhão. Não se conforme somente vir ao culto. Não ache que é muito legal só chegar aqui e ir embora. Não. Nós temos muito a desenvolver e a participar e estar realizando para a glória do Senhor. Amém? Gente, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo em Lucas capítulo 7. Há 15 dias nós estivemos falando também nesse mesmo capítulo e vamos continuar falando sobre ele. Lucas capítulo 7. Vocês estão vendo aí, tem a temática, pois vocês vejam bem essa temática, porque é sobre um assunto muito importante para a nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento cristão, amadurecimento, que nós vamos estar estudando em continuidade esse texto. O capítulo 7 nós citamos rapidamente numa das mensagens que ministramos sobre a rocha. E aí falamos que iríamos destrinchar esse capítulo. Estamos fazendo isso da última vez que pregamos os 10 primeiros versículos. Hoje nós estaremos pregando do versículo 11 ao versículo 17. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Quem estiver acompanhando aqui porque não trouxe uma Bíblia, está ótimo. Mas eu vou pedir a você que abra sua Bíblia, se você trouxe. Se você tem ela também no celular, no tablet e quer ligar a ela, porque vai anotar algumas coisas. Vai ser muito importante você acompanhar, porque cada ponto que iremos estar conversando são verdades que Jesus desejou que Lucas registrasse para que hoje estivéssemos aqui lendo. O texto bíblico diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam paravam, e disse Jesus: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Você pode dizer amém? Feche seus olhos comigo. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a Tua palavra. Querido Jesus, te adoramos com canções, exaltamos o Teu nome, bendizemos quem Tu és. Já declaramos que és o motivo do nosso culto, Senhor. Esta noite estaremos continuando, caminhando no texto de Lucas capítulo 7. E eu te peço, querido e maravilhoso Espírito Santo, o Senhor que conhece cada pessoa que saiu de sua casa, ou veio do trabalho, ou veio de algum lugar, direto para este culto,
e o que conversaram contigo nesse caminho. Tu sabes quem entrou aqui, tu sabes quem está nos assistindo, tu sabes quem nos assistirá. Eu quero te pedir, Espírito Santo, toma minha vida, minha mente, a minha boca. Não permitas que eu te use, mas que o Senhor possa ministrar aos corações, possa falar a vida de cada um e tocar os corações. E por cada pessoa que for tocada pelo Senhor, nós tributamos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Reconhecemos a Tua soberana autoridade neste lugar para todos sempre. Eu quero te pedir, Deus, esconde-nos em Ti e que todos possam somente ver o Senhor. É isso que nós te oramos, querido Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que nós pensamos e oramos para esta noite foi um encontro inesperado nos limites de uma cidade. Vocês podem repetir comigo, bem forte? Vamos lá, o tema desta noite é... Inesperado nos limites de uma cidade. Eu acho que eu ouvi metade desse povo, a outra metade eu não ouvi direito. Eu vou para o lado de cá para poder ouvir todo mundo daí do lado de cá. Vamos lá de novo, eu vou dizer 1, 2, 3 e aí a gente fala o tema. 1, 2, 3. Para a gente encerrar, eu vou ficar no meio porque é melhor. Eu acho que para o lado que eu vou eu não escuto. Eu gostaria de escutar os dois lados dizendo a temática desta noite. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Um encontro inesperado nos limites de uma cidade. Amém. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Que cenário é esse que está desenhado aqui? Como nós poderíamos imaginar que esse tema, o texto que nós lemos, eles se correlacionam? Porque se a gente começar a meditar, trazendo para a ideia de hoje, a gente não tem noção disso. Não tem. Por qual motivo? Você pega aqui a BR, aí você diz, como é que pode? Eu já entrei em Natal? Se não olhar para a placa dizendo limite da cidade, Natal, Parnamirim, não tem como. Tem muitas cidades em Belo Horizonte, você vai andar assim, andou na mesma rua, você mudou de rua, está em outro lugar, do outro lado da rua, na mesma rua, como Maria Lacerda aqui, você está de um lado é Parnamirim, do outro é Natal. É mais ou menos isso. Se não me engano, quem mora naquela região Nova Parnamirim, sabe o que eu estou dizendo? Porque sofre com descaso de serviço público. Quando querem arrecadar IPTU, sabe onde arrecadar. Mas quando querem fazer alguma coisa, diz assim, não, aí é a outra cidade. Então assim, mas a gente não tem a noção do porquê o texto é muito claro. Lucas é muito claro. Nas outras mensagens eu disse, gente, leiam o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas e todos os outros. Porque você vai encontrar detalhes muito interessantes em Lucas e ele traz detalhes que os outros não buscaram, mas os outros trazem detalhes que estavam dirigindo a um povo. Então assim, leia tudo. Mas não deixem de ler. Próxima mensagem que eu vou pregar está no capítulo 7. Já estou dando um spoiler. Então assim, leiam, releiam. O que será que o pastor Guilherme vai pregar aqui? Façam assim, disputem, façam quiz. O que será? Ele vai falar sobre isso e quem ganhar vai me convidar para jantar depois do culto, ok? Mas a questão é, a Bíblia é muito minuciosa nesses detalhes. Quando a gente fala de cidade, para aquele contexto bíblico de Jesus,
Nós estamos falando da menor porção alcançada por Ele. Você assim, eu estou ganhando minha rua para Jesus. Não, na ideia bíblica, menor porção é cidade. Por isso que Atos 1,8 diz assim: comecem em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma cidade é minha menor porção. Então você deve ter um olhar nessa cidade para toda Parnamirim. Eu quero ver Parnamirim se derramando na presença de Jesus. Então assim, o nosso bairro tem que ser o foco de muito avivamento e alcançar toda Parnamirim. Nós precisamos dessa decisão. E quando se fala em limites de cidade, até mesmo nesse contexto, não existia, de certa forma, uma cidade colada demais, assim, pá, colada na outra. Existia uma cidade aqui, murada, e aí andava um bocado para chegar em outra cidade. Por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos entender que Jesus não foi crucificado, nem enterrado dentro de Jerusalém, porque não podia enterrar seus mortos, não existia cemitérios dentro da cidade. Então, quando você pensar em cemitério, é fora da cidade. Enterrar alguém, fora da cidade. Por quê? Aí nós vamos entender isso em outros textos bíblicos. E aí você vai anotar ou vai pesquisar e vai olhar em casa depois. Você vai ver um texto bíblico lá em Deuteronômio 21, 23, que diz assim: não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então, enterrar um morto dentro da cidade era contaminar aquela cidade. Aí a gente vai entender algumas coisas. A cidade não podia viver essa questão de estar olhando e vendo túmulos em todas as festividades que elas tinham internas. Então a celebração deles era pela vida, porque eles criam que os mortos iriam ressuscitar. Então muitos contextos são importantíssimos. Você chora, 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 até que fechou o ciclo da vida. Você vai sofrer, tem a saudade, mas continua. E a melhor forma é não estar olhando o tempo todo para onde aquela pessoa foi sepultada. Mas o contexto bíblico está muito claro: não coloquem os mortos aqui dentro. E aí a gente começa a compreender dois cenários. Eu queria convidar você para uma conjectura minha. Ou seja, não está na Bíblia, mas a Bíblia me permite pensar sobre isso, até chegar nesse episódio, pelo artifício linguístico. A Bíblia aqui está escrita e ela, boa parte, é escrita de forma narrativa. Foi escrita depois do acontecimento, inspirada por Deus, e a gente consegue pensar em algumas coisas. Essa mulher aqui, ela era casada? Não, ela era viúva. Eu vou lhe convidar, você pode fazer uma força maior no seu pulmão e me ajudar quando eu fizer alguma pergunta assim. Colabore comigo. Muito obrigado. Então essa viúva, no contexto de cidade, ela, anos antes, eu não sei em que momento, mas ela tinha uma alegria de ser casada. Ela tinha seu esposo. Ela tinha seu maravilhoso filho. Mas imaginem, recém-casados, doido para ter um filho. Quero muito ter um filho. Desejo muito ter um filho. Quantas vezes essa mulher conversava com o marido sobre isso? Ele saía pela manhã para o campo, ou cuidar do gado. Eu não sei o trabalho dele, mas ele saía para trabalhar. E eles pensavam muito nisso. Quantos aqui têm filhos? Quantos não têm, mas gostariam de ter? Olha aí. Essa mulher planejava muito com seu marido.
muito. Queremos um filho. Desejamos muito um filho. Eu não sei em que momento da vida, mas imagina, no início da vida, ela guarda ele durante 2 meses sem ele saber. E chega para ele e diz assim: meu amor, eu tenho uma surpresa para você. Ele diz: que surpresa? Chegou alguma conta para pagar? Ela diz: não, não é isso. Eu estou grávida. Meu Deus, que alegria. Imagina aquele homem pulando. Que bênção. E corre para contar à família. Por que você está dizendo que está grávida? Não, tem 2 meses que os meus dias não acontecem. Eu não tenho mais menstruado. E aí começa aquela expectativa. E aquele bebê vai crescendo. Imagina. Todos os dias, todos os meses, acompanhando o crescimento do bebê, falando lá na barriga: "Oh, papai está aqui." E ministrando sobre o filho, falando sobre a Torá, falando sobre os ensinos de Deus. E a alegria do casal em ter o filho. Mais ainda, o menino nasce com muita saúde, e ele começa a festejar, imaginar: esse menino vai comigo trabalhar. Vou levar essa criança comigo para o trabalho, vou ensinar o meu ofício. Quando ele é confirmado varão nos seus 8 anos e está ali diante de todos, mostra que conhece o contexto bíblico, e vai aos 12 anos e é confirmado dando aquele show do conhecimento do Velho Testamento. Meu Deus, o pai vibra, todo mundo vibra, e o menino já está desenvolvendo no ofício do pai, caminhando com ele. Mas um dia, eu não sei se no trabalho, eu não sei se na volta do trabalho, na ida do trabalho, eu não sei se em casa, aquele homem sente uma forte dor, alguma coisa aconteceu muito terrível, e ele veio a óbito. Ele faleceu. E isso trouxe uma desestrutura familiar. Porque o sonho de ter mais filhos não tinha essa possibilidade com aquele marido. Ele estava morto. Mas uma coisa alimentava o coração daquela mãe: eu não estou desamparada. Por qual motivo? Porque eu tenho um filho. Esse filho vai cuidar de mim, e ela deposita seus sonhos naquele menino. O foco dela era aquele garoto. Ele vai cuidar de mim. Olha como ele parece com o pai. É um menino bom, um menino que dava alegria para sua mãe. Um menino que desenvolveu bem no ofício do pai. Que a Bíblia registra com esse nome jovem, porque ele já, quando morreu, devia ter entre os seus 17 a 19 anos. Então, um menino que a mãe tinha certeza que ele daria netos, seria uma família em que haveria continuidade de geração, haveria do pai a continuidade genética, não seria o fim naquela família. Porque ele era filho único. Então toda a atenção da mãe era voltada para que aquele garoto pudesse crescer com saúde e desenvolver nisso. Eu sei que muitos têm mães que trabalhavam, que faziam muitas coisas para que você pudesse estudar, trabalhar e batalhar. Muitos sabem do que eu estou falando. Na minha casa eu sou caçula de 6. E o salário do meu pai só dava para pagar o pão, que passava um homem num carrinho do pão, um bichinho que fazia assim, não sei se alguns lembram disso, mas era assim, tipo com uma gaitazinha de fole, avisando que ele estava chegando na rua. E minha mãe tinha que costurar, tinha que fazer bolo, tinha que fazer vestido de noiva, tinha que fazer contabilidade. Minha mãe se virava nos 15 segundos. Não era nem nos 30, porque era muito menino.
Era quase um no peito, um no braço, um no colo, um na cabeça e um no coração, e o outro já chegando. Mas era muito interessante observar a luta, muita dificuldade, mas as crianças não sabiam. A gente festejava cada coisa que alcançava. Imagino essa mãe com esse filho, cuidado, a batalha. Esse meu filho vai fazer a família muito feliz. Mas eu também não sei se foi genético. Se o problema de saúde do pai passou para o filho, eu não sei se foi alguma coisa que aconteceu. A Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia diz que essa criança morreu. E agora aquela mãe não encontra mais saída. Um período que Israel vivia, esse período aqui, era um período de muito abandono. Foi um período em que, em Israel, se você for, você não consegue achar. Porque está na lei. Se eles praticam a lei, você não encontra mendigos, órfãos, e não encontra viúvas de verdade, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo. Porque tinha umas viúvas novas que não queriam trabalhar, nem queria mais dar sequência à vida. E queria que a comunidade cuidasse delas. E Paulo disse, essas viúvas não, elas são novas, manda ela trabalhar. Mas você não encontra viúvas idosas, viúvas abandonadas, em um contexto em que eles estão praticando a Bíblia. Mas nesse período aqui, a sociedade estava corrompida. Então você iria encontrar sim mendigos, iria encontrar pessoas jogadas, como no tanque de Betesda. Você iria encontrar pessoas gritando na rua e recebendo capas que identificavam como mendigos de determinado lugar com direito a pedir esmola, como cego de Jericó. Você iria encontrar viúvas que mal conseguiam se alimentar, mas que mesmo assim confiavam no Senhor e depositavam 2 moedinhas como seu salário, porque Jesus disse, ela deu tudo que ela tinha. Que situação Israel vivia? Então, para essa mãe agora, esperança acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais saída. E por causa do que nós lemos em Deuteronômio, não podia aquele rapaz passar a noite sendo velado. Em Israel, quem morresse no dia deveria ser enterrado. Que loucura! Então assim, nesse dia aqui, o rapaz tenha acordado feliz, cumprimentou a mãe, eu não sei, eu não consigo. Eu estou trazendo aqui para que a gente tente construir um cenário. A questão é que em casa ou no trabalho chega a notícia, o seu filho, e mãe sente. A mãe bate logo assim, diz assim, me conte a verdade, me diga tudo. Mãe sente. Você pode tentar disfarçar que não foi você que comeu aquela bolacha. Mas a mãe percebe no seu estômago a bolacha estralando. A mãe sabe, meu Deus, Deus fez isso com a mãe. Vocês já tiveram um episódio assim que a mãe descobriu, mas descobriu mesmo, serinho, levanta a mão assim, quem já... vocês já viveram, pode baixar, é isso mesmo. Meu Deus, não dá para esconder da véia o negócio. Então assim, conta logo. Eu sei que alguma coisa aconteceu com meu filho. E as pessoas lhe disseram, ele está morto. Rapidamente a cidade se mobiliza porque ela não tinha familiar. A Bíblia diz que as pessoas que estavam com ela eram da cidade. Não diz que era família.
quando registra morte com família, a Bíblia fala, os familiares. Nesse momento não tinha ninguém. Mas alguém que convivia com ela, estava com ela. E nesse dia de sofrimento, o mais difícil é: ontem meu filho dormiu em casa. E hoje, ele vai dormir no cemitério. Ontem o meu filho me abraçou sorrindo, e hoje eu não consigo mais sentir o calor do seu abraço. E os caixões na época eram como se fossem abertos. O esquife era um baú aberto. E ali eram os últimos momentos visualizando o seu filho. E no fim da tarde se prepara isso. Agora, enquanto ela acordava e tinha essa notícia desse acontecimento, no culto atrasado que nós ministramos sobre os primeiros versículos, Jesus estava onde? Em Cafarnaum. Fazendo o quê? Curando o servo de um centurião. Estão lembrados? Jesus estava fazendo um milagre lá. Mas um milagre sem ter ido na casa da pessoa, sem ter entrado na casa da pessoa, sem conhecer a pessoa do milagre, nada disso. Porque Jesus queria entrar, mas o centurião disse: eu não sou digno, eu não mereço, o Senhor, meu Deus, o Senhor é Deus, é o meu Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. E eu contei que para um centurião dizer isso, meu Deus, realmente ele era apaixonado por Jesus sem tê-lo visto. Só em saber quem era Jesus. E ali naquele contexto todo, Jesus deve ter dormido lá. Mas no outro dia cedo, sem contar para ninguém, Jesus levanta os discípulos e diz: hoje nós temos uma festa para celebrar. Vamos levantando, ontem foi dia de milagres. Vamos caminhar, gente. Por qual motivo Jesus fez isso cedo? Porque ele teria que caminhar de Cafarnaum para Naim, 40 quilômetros, na região de Israel. 40 quilômetros é um dia inteiro caminhando. Caminhando, e o povo todinho com ele, os discípulos todos com ele. Mas para Naim, vamos andando aqui, vamos caminhando, e a multidão que ia com ele ia muito feliz. Tinham visto vários milagres, tinham contemplado em Cafarnaum, como falamos para vocês, milagres que Jesus disse assim: se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos aí, eles estariam aqui até hoje. Você imagina milagres messiânicos. Então os discípulos iam pulando de alegria com ele na caminhada. E Jesus sai com eles de Cafarnaum, logo cedo, enquanto um cortejo festejava. O coração de uma mãe preparava um outro cortejo, que só via lamentações. Enquanto num cortejo um grupo dizia: ele cura coxo. No outro cortejo o que mais se ouvia era: o que vai ser dessa viúva? Enquanto no cortejo a turma celebrava e dizia: ele curou cego. No outro cortejo o que mais se ouvia é: acabaram-se os sonhos e a visão dessa mulher. Era esse menino. Os dois cortejos estavam iniciando sua jornada. Um era um cortejo de morte. Por que o menino morreu nesse dia? Porque se ele tivesse morrido no dia anterior, ele teria sido enterrado. Então ele morreu no dia que foi enterrado.
E Jesus teve que caminhar um dia para chegar lá. Por qual motivo? Porque vocês vão ver que Jesus chega lá no fim da tarde. Então ele saiu logo de madrugada de Cafarnaum. E começou a caminhada. Não houve convite. Vocês viram no texto alguma coisa dizendo assim: e as pessoas foram a Jesus e disseram, vamos lá em Naim que tem um jovem doente. Alguém viu isso no texto? Não. Viram no texto dizendo, olha, tem uma família que quer oferecer um jantar para ti, Jesus, e vamos lá. Viram isso? Não. E não vai achar. Porque aquela decisão de caminhar em direção a Naim foi dele. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele tem toda a autoridade para fazer o que quer, como quer, quando quer, a hora que quer e também para não fazer. Ele é o Deus que abre porta e ninguém fecha. Mas Ele é um Deus que fecha a porta e ninguém abre. Não tem arrumadinho, trocadilho, não tem, vou fazer isso, não tem barganha com Ele. Porque todas as coisas pertencem a Ele. Tudo existe, está no poder de sua mão. Nada do que foi criado sem Ele se fez. Ninguém escapa da sua mão, muito menos de sua visão. Ele sabe todas as coisas, é Deus, e continua dirigindo e regendo todos os acontecimentos. Nunca existiu um Deus além dele, que trabalha por aqueles que neles esperam. Isso é um pouquinho. E a gente vai ver Jesus e os discípulos caminhando. Chegamos aqui. O encontro inesperados no limite de uma cidade. Esse menino precisava ser enterrado fora de Naim. E Jesus estava caminhando para entrar em Naim. A Bíblia faz questão. Gente, olha os detalhes. A Bíblia diz assim: aproximando-se da porta da cidade. No limite. Olhe, me acompanhe, por favor. Deixa eu saber se você está aqui acompanhando a mensagem. Diga amém. Tá aqui. Quem não disse amém do seu lado, diga assim, diga amém, preste atenção. Ó, é isso aí. A questão é, se Jesus tivesse saído no dia anterior e chegado mais cedo, talvez tivesse entrado na cidade e desencontrado dessa família. Se Jesus resolvesse parar no caminho para comer aquele guisado, aquela comida deliciosa que não podia deixar de comer, e tivesse se atrasado e chegado à noite, ele tinha perdido a saída do corpo. Eu quero que você comece entendendo uma coisa: Deus nunca se atrasa, nem chega cedo demais. Ele tem o domínio do tempo. Eu vou repetir para você. Deus nunca se atrasa, nem chega cedo demais. Ele chega na hora certa, na sua e na minha vida, porque Ele tem o domínio sobre o tempo. Amém? Quando a gente olha esse cenário e esse encontro, nós vamos encontrar coisas que só Jesus realiza. Porque o que aconteceu com essa mulher, com a morte do seu marido, foi que ela se abalou. Perdeu o companheiro, perdeu o parceiro de vida. Alguém que iria conviver com ela até a morte. Alguém que
que prometeu honrá-la e ir com ela até o fim. Mas ainda tinha um pouquinho de esperança. A questão é, quando esse pouco de esperança se foi, e o seu filho morreu, agora não tem mais esperança. Era uma mulher maltratada por acontecimentos que vêm sobre todos, uma mulher que vivia dores de não ter mais esperança de nada, uma mulher que só notícias que não iriam e não agradavam vieram a ela, e não tinha ninguém que intercedesse por ela, desgastada por tudo isso. A questão é que quando a gente olha esse cenário, nós entendemos que não importa o cenário, não importa a situação, não importa o que está acontecendo, não importam as notícias dos jornais, não importa o que o seu vizinho especialista está falando, não importa o que os sábios e entendidos do mundo dizem, não importa para vir em sua direção notícias que só tentam lhe colocar para baixo, quando Deus tem autoridade e a notícia que pode mudar a história da sua vida, não importa nada se Deus estiver do seu lado e com você em qualquer situação, porque Deus está no controle de tudo. As notícias eram essas, e nós podemos visualizar e encontrar quatro encontros acontecendo nesse momento aqui. O primeiro encontro, nos limites da cidade, é que a vida estava chegando, enquanto a morte estava saindo. Existem dois grupos e duas direções. Existe o grupo que caminha em direção à morte. Existe o grupo que caminha em direção à vida. A questão é que hoje à noite, a vida está chegando à sua porta e lhe dando uma oportunidade de sair do grupo da morte e saltar para o grupo da vida. Esse foi o primeiro encontro. Enquanto um cortejo chorava, o outro celebrava. Eles não tinham ideia de quem estava chegando ali, mas a vida estava chegando. O segundo encontro que acontece lá é um encontro de dois filhos únicos. Isso eu achei muito interessante, porque a Bíblia faz questão de registrar. Ele era filho único. E Jesus era, porque agora nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Mas enquanto ele não morresse, não nos desse esse direito, Jesus era o Filho único de Deus. Viu só? Isso não é coincidência. É porque o texto, quando fala de filho único desse rapaz, está falando como eu e você, filhos único de um ser humano em pecado, filho gerado no pecado, um homem comum. Só que quando fala de filho único, sendo Jesus, o termo usado para único de Jesus, significa que Jesus é singular e inigualável. Quando o inigualável encontra o comum, não é o comum que torna o inigualável comum, é o inigualável que torna o comum inigualável. É Deus vindo em sua direção para transformar a sua vida comum em uma vida semelhante a dele. Ele disse: a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro encontro.
é um encontro de duas pessoas com dores. Jesus com dores, sim, a Bíblia diz que ele é um filho das dores, um homem das dores, uma pessoa que conheceu as dores, encontrou com uma mulher com dores. O que é que eu quero dizer com isso? É que Deus conhece o seu sofrimento. Ele pode resolver esse problema. Ele pode trazer paz ao seu coração. Ele pode trazer paz para o seu lar. Ele pode trazer paz nos seus negócios. Ele pode trazer paz na sua vida. E Ele pode trazer a paz eterna que só Ele pode lhe dar. Então nós estamos vendo alguém que conhece o que é sofrimento, falando conosco que vivemos uma vida em sofrimento. E para terminar, é um encontro de dois inimigos. Meu Deus, dois inimigos? Sim. 1 Coríntios 15, 26 diz assim: o último inimigo a ser destruído por Jesus se chama morte. Ninguém venceu a morte. Ninguém vence a morte. Ninguém domina a morte. Ninguém segura a morte. Ninguém consegue dizer para a morte que não é hora. Ninguém consegue dar ordem à morte. Mas Jesus, que venceu a morte na cruz do Calvário, antes de morrer na cruz do Calvário, mostrou quem era Ele em vida. E Ele olhou para aquele defunto em que a morte dominava aquele jovem, a morte dominava o coração daquela mãe, a morte fazia aqueles homens temerem. Jesus olha para aquele defunto, para aquele morto e diz: levante-se. A morte teve que bater em retirada, porque não era um homem vivo que estava dizendo, era a própria vida que estava dizendo para a morte: eu sou maior do que você. A morte não resiste Ele. A morte não pode trazer medo a você. Queridos, entenda, Ele é Senhor da vida. E o encontro nos limites da cidade, onde tua dor não pode continuar tomando conta de tua mente e do teu coração, não aceite, porque lá o Senhor da vida está esperando você para mudar a sua história e transformar você completamente. Então adore o Senhor da vida, porque Ele é Rei e está nesse lugar esta noite. Não sei
Está posto o cenário. De um lado, uma mãe com a sua esperança morta. Do outro, Jesus, o Senhor da vida. A Bíblia diz que quem tocasse num defunto se tornava impuro. A questão aqui não é alguém tocando no defunto. É aquele que comanda todas as células do seu corpo. É aquele que pegou do pó da terra e construiu todos os detalhes sobre você. É aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Na realidade, quando Jesus toca no defunto, não é a impureza que domina Jesus. É Jesus que transforma o impuro em puro. Mas eu não sei, pastor, ele diz, eu sei. Mas eu não posso, ele diz, eu posso. Você diz, eu não tenho, ele diz, eu tenho. Eu não sei como isso vai acontecer, ele diz, eu tenho controle de todas as coisas. Já está acabado, ele diz, eu recomeço. Já não tem mais jeito, ele diz, eu conserto. Não tem mais esperança, ele diz, eu sou a esperança. Porque Jó capítulo 14, versículo do 7 ao 9 dizem o seguinte. Pode colocar o versículo. Porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Essa mulher teve a árvore cortada quando morreu seu marido, mas ainda tinha raiz, ainda tinha forças para dizer, no meu filho eu sei que eu tenho esperança. Mas quando o filho morreu, as raízes dessa mulher apodreceram. Ela dizia, não tem mais jeito, para mim só resta a morte, não tem esperança para meu futuro, não tem como. O que ela não percebia é que o rio de água viva estava se aproximando. Ele já estava chegando na porta de Naim, e o nome dele é Jesus. O cheiro das águas está esta noite nesse lugar. Adore ao Senhor, clame ao Senhor, renda-se ao Senhor, porque Ele transforma a tua morte em vida esta noite. Creio. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Aleluia. Não aceite menos que isso, irmão. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. Saia daqui cheio do Espírito Santo. Saia daqui falando de Jesus onde você for.
Não aceite menos que isso. E eu tenho um desafio para você hoje à noite. Cada um vai trazer um convidado domingo que vem. Cada família, pode juntar a família para trazer. Mas cada solteiro traga um convidado domingo que vem. Leve para a sua célula, mas traga. Queremos ver, em nome de Jesus, você cede seu lugar. Se não tiver como sentar, ceda seu lugar, você é da casa. Quando chega um visitante em casa, você faz como? Opa, não, por favor, senta aqui. A casa aqui já, senta. Ceda seu lugar, mas traga alguém. Convide. Por qual motivo, pastor? Porque quando Jesus tocou nesse defunto, duas coisas provaram que ele estava vivo. A primeira foi ele se levantou. Não aceite menos que isso. Se levante. Está difícil? Se levante. Veio para tentar bater você? Se levante. É Jesus quem pode dizer para você: não chore. Jesus é o único que pode fazer isso. O texto bíblico está dizendo isso para você hoje à noite. Se levante. Segunda coisa, aquele jovem começou a conversar. Fale. Sinal de vida é estar de pé e conversando. Fale de Jesus. Fale do amor dele para outras pessoas. Leve esse amor contagiante, leve essa alegria. Ore pelos doentes, pelos enfermos, ore na sua rua, ore na família. Que haja um rebuliço em Parnamirim, que haja um movimento. O que é que esse povo está fazendo? Nós estamos nos levantando e começando a conversar. Fale! Porque se você não fizer isso, Deus continuará levantando outros mortos, e eles falarão. O avivamento virá. Queira fazer parte dele. Amém? Nós vamos orar encerrando. Que essa semana seja uma semana em que você possa viver e presenciar esse culto diariamente. O culto não é para encerrar aqui. O culto continua amanhã. O culto continua terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O culto continua. Não pense que encerrou com um amém hoje à noite. Mas ele continua todos os dias da semana. E a cada desafio que você tiver, se você já chegou no limite da cidade, faça assim. Ensaie comigo, faça todo mundo assim, inspire. Vou fazer todo mundo de novo, inspire. Não fica olhando para mim não. Só mais essa vez. 1, 2, 3, inspire. Peça ao Espírito Santo para fazer você sentir o cheiro das águas. Peça a Ele, porque muita coisa nova estará acontecendo. Semana que vem você terá testemunhos para contar. Você crê nisso? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por receber o nosso culto, receber a nossa adoração. Muito obrigado pelas vidas que nos assistem, que se tomaram a decisão por Jesus. Bota isso aí no texto, em nome de Jesus, Pai, toca esses corações, pelos milagres que possam testemunhar. Os que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, possam ter uma vida cheia do Teu poder, e aonde estiverem, que a Tua presença e a Tua glória tome esse ambiente. Quando estiverem lanchando hoje à noite, ao orarem pelo alimento, chama o garçom, Deus, que eles possam orar pelos garçons, e nós possamos ver hoje nos restaurantes e lanchonetes de Parnamirim, pessoas chorando, agradecendo a oração, porque nós somos agentes transformadores, Pai. Tu nos chamastes para ser embaixadores do Teu reino aqui. A Tua autoridade está sobre os nossos ombros, e onde nós pisamos, o Senhor pisa conosco.
Então, em nome de Jesus, que esse batalhão desta noite aqui tenha uma semana, Senhor, de desafios, mas uma semana de muita vitória, de muita presença, de muita graça e fome pela Tua palavra. Nós ministramos, nós oramos e nós enviamos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Aperta a mão do seu irmão e diga uma palavra de Deus para ele.